Vamos ao próximo item para avaliação da certeza da evidência. Esse item é chamado evidência indireta, em inglês eles chamam de indirectness. Muito bem, o que avalia este item? Muitas vezes nós temos uma questão pico, que é bem ampla, que é bem geral, ou uma questão pico que é mais específica. Então temos que avaliar qual é o nível de generabilidade que nós queremos aplicar para essa nossa questão pico. Okay? Depois que pensarmos nisto, temos que pensar em qual, considerando o meu conjunto de evidências que entraram para aquela estimativa daquele respectivo desfecho, qual é a validade externa deste conjunto de evidências. Este conjunto de evidências, ele atende aquela questão pico ou não? Então, o domínio de evidência indireta, ele tem a ver com esta relação, a relação da validade externa dos meus estudos primários, no sentido de características das populações, das intervenções, dos comparadores, dos desfechos, se eles estão respondem diretamente à nossa questão de pesquisa, ou, de certa forma, se eles respondem não tão diretamente, mas indiretamente. Então, na medida em que essas respostas, essa validade externa, ela fica prejudicada, ela fica muito indireta, vai se perdendo então níveis por evidência indireta. Então o conjunto de evidências ele pode perder 1 ou 2 níveis neste item. Muito bem, então o que temos que observar? E aqui, de uma forma geral, nós sabemos que as amostras dos estudos, elas são muitas vezes feitas em diferentes países, incluindo diferentes populações. Essas populações elas podem ter faixas etárias diferentes. Então temos que observar se dentro das amostras avaliadas entraram todos os perfis de amostras. E se a nossa questão pico ela está se referindo a uma questão mais ampla, incluindo, abrangendo todas as faixas etárias, ou se ela está direcionada para uma faixa mais específica da população, por exemplo. Outras características diferenciais dessas populações, é que nós temos homens e mulheres, nós podemos ter fumantes, nós podemos ter gestantes, diabéticos, obesos, pessoas de diferentes níveis socioeconômicos, culturais. Então, será que a nossa questão pico, ela está se referindo a todos esses perfis diferentes de pacientes? E será que os nossos estudos primários, a validade externa deles, eles atenderam a todas estas características, considerando seus critérios de inclusão, de elegibilidade? Então, temos que ver aonde estas questões, nas tabelas descritivas da revisão sistemática, para verificar se os estudos eles trouxeram esses elementos de características da população. Muitas vezes também nós não refletimos muito sobre a qualidade da atenção à saúde, mas sabemos que há uma diferença entre pessoas que recebem um tratamento no setor privado, daquelas que recebem um tratamento no setor público. Então, a nossa questão pico, ela está direcionada para uma variedade de perfil de atendimento, ou não. E os nossos estudos primários, eles atendem a essa diversidade, ou eles trabalharam mais especificamente com um tipo de serviço de atenção à saúde? Estou considerando
né, que essa questão PIGO ela estivesse relacionada a esse perfil, né, de atendimento. São exemplos que eu estou trabalhando, que eu estou dando. A mesma coisa em relação a características das condições de saúde. Os estudos primários, muitas vezes eles incluem indivíduos, com diferentes gravidades, das condições, dos agravos. Por exemplo, asma. Nós temos diferentes níveis de asma leve, asma grave. Será que os estudos primários eles atenderam esses diferentes níveis de entrada de pacientes, com diferentes gravidades? Diabetes também, podemos ter vários níveis de diabetes, aquele diabético que está levemente descompensado, aquele que está moderadamente descompensado, aqueles que está muito descompensado. A mesma coisa para fumo, a mesma coisa para doença periodontal, por exemplo, que eu posso ter diferentes níveis de doença periodontal. Então, a nossa questão PICO, ela está direcionada para que perfil de gravidade daquela condição. É uma forma geral ou é uma forma mais específica? Se for geral, os estudos primários eles atendem essa generabilidade, essa validade externa. Se for específica, eles atendem também. Então, é isso que temos que refletir quando estamos avaliando esse domínio de evidência indireta. Mas isso não quer dizer só em relação à característica da população, das condições que estão sendo avaliadas. Podemos ter também variação nas intervenções. Essas intervenções implementadas nos estudos, elas apresentam muita variabilidade nos protocolos. Essa variabilidade ela atende à nossa questão de pesquisa PICO. Então, sabemos que podemos ter diferentes níveis, por exemplo, protocolos de dosagens de medicamentos, diferentes posologias da mesma medicação. Podemos ter diferentes possibilidades de tratamento com laser, laser com diferentes protocolos de ativação. A própria psicoterapia, nós sabemos que tem diferentes linhas de tratamento da psicoterapia, uma linha mais freudiana, mais terapêutica, e uma linha mais cognitivo-comportamental. Sabemos que a fisioterapia também ela pode trabalhar com diferentes filosofias. Os implantes dentários também eles podem ser realizados de formas diferentes, com protocolos, com filosofias de tratamentos diferentes, inclusive com marcas muito diferentes umas das outras. Será que a nossa questão PICO ela está se referindo a essa grande diversidade de possibilidades de intervenção ou não? E será que a nossa validade externa dos estudos que estão incluídos na nossa revisão, naquele determinado desfecho, eles atendem essa diversidade? Muito bem, então vamos a alguns exemplos práticos. A terapia periodontal com o uso de instrumentos ultrassônicos é tão eficaz quanto a realizada com instrumentos manuais? Vamos supor que tenhamos ensaios clínicos randomizados comparando ambas terapias para o desfecho periodontal. Quando a gente vai para os estudos avaliar o conjunto de evidências, nós vemos que a maioria destes estudos eles incluíram apenas dentes monorradiculares. Então daí vem a nossa pergunta: será que há uma validade externa para dentes multirradiculares com lesão de furca? Porque a nossa questão PICO, que ela está mais ampla, mais geral, ela também está englobando dentro dela estes molares com lesão de furca. Entretanto, se o meu conjunto de evidências ele não avaliou dentes com lesão de furca, ou em sua maioria não foram incluídos dentes com lesão de furca, eles foram excluídos das análises,
aí nós vamos ter um problema de evidência indireta e podemos então rebaixar em 1 ou em 2 níveis, né, este elemento aqui de evidência indireta. Né. Uma outra questão, o CPAP, ele é eficaz em reduzir a apneia do sono e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, supondo que sejam ensaios clínicos randomizados, comparando o efeito de CPAP, né, que seria a intervenção, e o comparador seriam pessoas que não usam o CPAP. Né? Muito bem, então vejam que é uma pergunta pico de característica mais geral, mais ampla. Né? Quando vamos ao conjunto de evidência, vemos que, né, no perfil de pacientes avaliados, não dentes, ali está escrito dentes, é pacientes, nós temos adultos, nós temos idosos, ok? Então temos uma variedade ampla da população, né? Mas considerando a obesidade, sujeitos obesos não foram incluídos nos estudos primários. Né? Então, vejam que os obesos eles sofrem bastante apneia do sono. Né? Então, nós não podemos ter uma validade externa diretamente para pessoas obesas. Né? Então, isto afeta a validade externa para toda a população. Né? Então, nós poderíamos aqui neste exemplo rebaixar o nível da evidência em até 2 níveis, né? Considerando que nós não tenhamos nenhum estudo que incluiu indivíduos obesos. Né? Qual uma outra questão? Né? A eficácia da vacina para o vírus SARS-CoV-2 para a população em geral é uma questão bem atual que estamos vendo, né, a todo momento, né, neste momento de pandemia. Né? Então, ele é uma questão específica ou uma questão mais ampla? Ela é uma questão mais ampla, mais geral. Né? Eu quero saber se a população em geral pode receber a vacina e, uma vez recebendo, se ela será eficaz. Né? Entretanto, lá no meu conjunto de evidências, os meus ensaios clínicos randomizados não incluíram indivíduos abaixo de 18 anos, não incluíram gestantes. Né? Então, aí vem a nossa pergunta, né? A validade externa, né, para crianças e gestantes, né, não há validade externa. Né? Então, nós temos aqui um problema de evidência indireta, né, para um determinado grupo da população. Então, podemos aqui então rebaixar o nível da evidência em um nível em função dessa questão. Um outro exemplo, né, seria uma revisão sistemática de estudos observacionais. A associação entre estresse no trabalho e crises de ansiedade, né, as crises de ansiedade que são muito tão ruins, né? Quem tem uma crise de ansiedade, quem já passou por uma crise de ansiedade, sabe o quanto ela é aguda, né? Uma crise de ansiedade. Né? Então, será que essa condição ela está relacionada ao estresse no trabalho? Vejam que é uma pergunta de característica bem ampla, bem geral. Né? Não estamos olhando um perfil específico de trabalho, né? Nem um perfil específico de crise de ansiedade. Entretanto, quando vamos ao conjunto de evidências, vemos que os estudos, e aqui são exemplos, tá, gente? Vemos que os estudos, eles trouxeram os perfis de trabalho avaliados, né, nos estudos primários que entraram para a revisão sistemática, eles englobaram militares, eles englobaram funcionários públicos, profissionais da saúde, empresários, né, tanto micro quanto empresários, grandes empresários, empregados do setor de comércio. Então foram todas características das amostras, dos estudos individuais. Né? Sabemos que o nível de estresse ele pode variar muito dependendo da característica do trabalho. Então aí vem a pergunta: a validade externa, por exemplo, para policiais que sobem o morro, para médicos que estão ali, ou enfermeiros que estão ali na linha de frente do Covid,
né, neste momento tão estressante, tão angustiante, para profissionais que trabalham na Bolsa de Valores, será que esse conjunto de evidências ele tem validade externa para esse tipo de trabalho, para esse perfil, né? Então vejam que não, nós temos aqui um problema de validade interna. Então aqui podemos diminuir em um ou em até 2 níveis, né, a certeza da evidência para a validade, para a evidência indireta, né? Um outro elemento aqui que diz respeito à intervenção, né? Aqui em relação a esta até uma revisão sistemática já publicada, né? Tecendo considerações sobre a remoção de tecido cariado, se ela aumenta ou diminui o risco de falha restauradora em dentes decíduos, né? Então, quando eu faço aquela remoção de dentina cariada, né, só daquela dentina superficial, mais superficial, e não removo completamente, né, o tecido cariado, será que nós temos um problema de falha restauradora em dentes decíduos? Vejam que aqui nós temos uma certa especificação já da nossa questão pico. Não são dentes permanentes e decíduos, são dentes decíduos, né? Então já tem uma certa especificidade. Mas vejamos no nosso conjunto de evidências. Então foi comparado, né, a remoção parcial versus a remoção de dentina cariada, né, nesses estudos primários. Foram avaliadas restaurações de resina composta e todas elas, né, foram restaurações realizadas com isolamento absoluto, né, todos os estudos primários. Será que podemos ter uma validade externa para restaurações realizadas com isolamento relativo? Já que sabemos que o isolamento relativo em restaurações de resina composta, especialmente em crianças, né, onde muitas vezes não se controla tão bem a umidade nesses procedimentos restauradores, será que eles vão sofrer alguma influência da questão do isolamento? Então aqui temos um certo problema de evidência indireta que poderia justificar que nós rebaixássemos a certeza dessa evidência em um ou em até 2 níveis. Muito bem, então a questão de pesquisa pico abordada, ela não é respondida diretamente pelos estudos disponíveis, devido às diferenças nas características da população, das intervenções ou comparadores e dos desfechos que estão incluídos, né, na nossa revisão sistemática. Então, isso tem a ver com evidência indireta. Aqui um exemplo bem prático, né? A questão pico seria pacientes adultos ou idosos saudáveis que recebem um tratamento de preenchimento facial com ácido hialurônico, né, comparados ao não preenchimento. Será que nós teremos uma melhora na redução de marcas, de rugas, ou melhoras na autopercepção estética? São 3 desfechos diferentes, né? Então suponhamos, né, que nós temos 27 ensaios clínicos randomizados, destes 19 trouxeram na amostra pacientes adultos e 8 dos 27 ensaios clínicos trouxeram na amostra pacientes adultos e idosos, tá? Idosos com até 70 anos de idade. Nestes 8 estudos com pacientes adultos e idosos, a redução de rugas e de marcas não foi avaliada. Foi avaliado o quê? Apenas a melhora na percepção estética. Então, quando vamos avaliar o efeito, né, desta intervenção no desfecho, redução de rugas e marcas, né, será que nós vamos poder, nós teremos problemas aqui com a evidência indireta, o que não vai ser problema no desfecho, redução na percepção da melhora estética, né? Então, dependendo do desfecho avaliado, nós vamos ter
um tipo de classificação, né, e dependendo do desfecho a gente vai ter outro tipo de classificação. Então, esses elementos eles têm que todos serem avaliados desfecho a desfecho. Tá? Neste caso, para o item, no caso, o item redução de rugas e marcas, né, que não foi avaliado nesses 8 estudos, nós poderíamos rebaixar o nível de evidência em um nível, né, em função de não termos a avaliação nesse perfil de pacientes nestes 8 estudos, o que dá uma certa redução da validade externa desta informação. Em relação aqui a uma outra pergunta, pacientes diabéticos, né, com periodonto reduzido e inflamação gengival. Então eles têm histórico de periodontite, têm a diabetes e são portadores de inflamação gengival. Eu quero saber o efeito de antissépticos à base de óleos essenciais, que são os antissépticos de nome comercial Listerine, em comparação a antissépticos placebo ou sem uso de antissépticos. Né? O nosso desfecho principal seria a redução da inflamação gengival, que eu estou mais interessado quando ela foi avaliada por sangramento gengival, né? Ou por sangramento à sondagem. Muito bem. Temos aqui 11 ensaios clínicos randomizados, né, em que o critério de entrada do diabetes, né, ele foi determinado por cada autor, e quando vamos avaliar o nível de descompensação do diabetes, né, desses estudos primários, ele variou de 156 a 272 mg por decilitro. Vejam, nível de glicemia sanguínea, né? Então, diabéticos muito descompensados não entraram nesses estudos. Entretanto, a minha pergunta pico, ela é direcionada para qualquer perfil de pacientes diabéticos. Logo, eu não tenho uma validade externa que vai se encaixar muito bem naquele perfil de pacientes. E isso diminui a nossa validade externa, né? E consequentemente nós perdemos aqui um nível no elemento evidência indireta. Muito bem, então resumindo, né, a evidência indireta não grave, quando nós não vamos rebaixar o nível de evidência, né, a questão pico abordada, ela é respondida diretamente pelos estudos disponíveis. Agora, quando nós temos algum nível, né, pequenos problemas de validade externa do conjunto de evidência para a minha questão pico de interesse, né, pequenos problemas, seria um nível, rebaixamos em um nível. Agora, problemas maiores, né, muitos problemas de validade externa do conjunto de evidência para a minha questão pico, aí eu rebaixo em 2 níveis. É claro que essas questões são decisões subjetivas entre definirmos o que é pequeno e o que é muito, e por isso que o grade ele é um instrumento transparente, né? A gente vai, quando a gente rebaixa a nossa evidência, nós temos que justificar, e depois essa justificativa vai ser avaliada, né, pelas pessoas que lerão o nosso trabalho. Então, estava vindo aqui com aquele exemplo da vacina BCG, né? Então, no item evidência indireta, né, eu vou colocar não grave. Por que não grave? Porque para este conjunto de 15 ensaios clínicos randomizados, nós tivemos uma diversidade grande de perfil de população, as intervenções foram sempre as mesmas, os comparadores também, e os desfechos foram sempre avaliados da mesma forma, né? Então, ela atende diretamente a nossa questão pico, nós não temos problemas aqui de evidência indireta, e por isso que eu vou colocar aqui não grave.